que no geral, né, a gente até conversou sobre um pouco sobre isso nas mentorias. Uhum. Ser nerd no passado não era algo positivo, né? Então, por exemplo, eu comentei isso, né? Eu cheguei a sofrer muito bullying na escola por causa disso, né? A gente estava falando antes, por exemplo, de jogar Magic, né? Que é o jogo de cartas, né? Eu lembro, por exemplo, de estar com as cartas no chão da escola e a pessoa mais velha passar por cima, chutar, né? Então, no passado eu via que nem eu comentei também numa outra oportunidade, você acabava escondendo um pouco isso, né? Retraindo, né? Então, tipo, dentro de casa você consome, você lê e tal, mas às vezes você acaba não colocando para fora, né? Uhum. Mas hoje em dia eu vejo que é um negócio muito mais comum, né? Todo mundo tem que seja que você assista um filme, por exemplo, de um Vingadores ou um filme de DC, por exemplo, Batman, Superman, é algo muito mais difundido hoje. Acho que não tem uma questão pejorativa em você ser desse universo hoje, né? Então é algo que Interessante. eu preciso resgatar, né? Boa. Pegando um gancho nisso que você falou da leitura, tem uma pergunta que normalmente eu faço aqui, que é sobre um nome de um ou mais livros, mais um pelo menos, que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente. Vem algum na mente? Pode ser quadrinho também na tua área aí. Sim. Cara, o livro, assim, tem um livro que eu gosto muito, é meu livro de cabeceira. Eu leio, tento ler pelo menos uma vez por ano, que é o Hábitos Atômicos do James Clear, né? Boa. Esse livro eu acho ele fantástico. Ele me trouxe, eu não sei se ele tá aí, Esse eu não tenho. Não tem? Esse eu não tenho. Entendi. mas Não tenho, tem em casa, né? Boa. eu Isso é gosto clássico. demais desse livro. Sobre hábitos no geral, ele traz uma visão assim muito simples de entender, né? Concordo. Sobre empilhamento de hábitos, né? Como que você faz o encadeamento de um no outro já. Então, esse no momento que eu li mudou bastante a minha forma de ver, assim, como eu fazia as coisas no dia a dia, o que, que era automático, o que, que não era, né? Então, é um livro que eu gosto bastante. Boa. Concordo. Acho que é o mais palatável, assim, o mais fácil de entender sobre hábito. Uhum, É mesmo o meu preferido sendo o Poder do Hábito, mas eu acho sim. que tem muito a ver com a minha história ali, foi o primeiro desse tema, mas eu concordo contigo que se eu fosse indicar para alguém de todos que eu já li pelo menos uns 10 sobre hábitos, eu iria nesse, com certeza. Sim, esse é muito bom. Ele é bem universal, né? Uhum. É bem bom, bem bom. Mano, e a gente fala muito sobre hábito, mas a gente fala muito sobre negócio, sobre carreira lá nos encontros da mentoria também. Sim. Uma pergunta para ti, o que, olhando para essa área de negócio, carreira, você mudou de opinião nos últimos 6 meses? Nos últimos 6 meses, quando a gente começou a mentoria, né, eu acho que eu comecei a olhar um pouco mais para a liderança mesmo, né? Legal. Como que eu posso trazer mais para o meu time, né, com as ferramentas que eu já tenho hoje, né? E assim, eu não estou nem falando de trazer novos softwares, novas funcionalidades, não, não. É realmente com eu sendo líder, o que, que eu posso fazer por eles, né? E o que, que eu posso agregar na empresa com o que realmente, como eu disse, com o que eu já tenho, né? Então a gente comentou muito sobre as reuniões one-to-one, né? Sobre as reuniões de time, de trazer eles mais próximos, né? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais. E aqui a gente fala sobre vida, saúde, paternidade e negócio. E hoje eu vou receber aqui um convidado especial que inclusive faz parte de um dos grupos de mentoria. Bom, vamos falar do convidado? Vamos. Mas antes, tem um número aqui que eu queria compartilhar com vocês. Mais de 63% das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal, se é pelo YouTube ou até pelo Spotify, não estão inscritos no canal. Então clica aí no botãozinho de se inscrever, que é dessa forma que a mensagem chega para mais gente, que atinge aquela pessoa que está precisando ouvir alguma coisa que vai rolar aqui na conversa, beleza? Então vamos falar do convidado. Ele é o filho da Elid e do Elder.
irmão da Ellen e da Heloísa, casado com a doutora Mirena e pai do Kael, com quase 2 aninhos, aí 1 ano e meio mais ou menos. Ele tem mais de 15 anos de experiência profissional na área de compras internacionais, trabalhando para multinacionais, inclusive empresa japonesa. Ele já trabalhou na TAM de aviação e no Hopi Hari, que tem até aquele sloganzinho tchau e para quem lembra aqui de São Paulo e tal, fica na cabeça para quem conhece, né? Além de curtir muita coisa do mundo nerd. Seja muito bem-vindo, Helder Elan. Prazer te ter aqui, mano. Obrigado, Marcelão. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom estar aqui hoje. Boa. Mano, pra gente começar, aqui eu, na entrada, aqui na introdução, a gente fala sobre vida, saúde, paternidade e negócio. Eu não tenho dúvida que a gente pode falar sobre todos esses, mas eu queria te fazer uma primeira pergunta. O que, em relação à vida, você mudou a tua visão, a tua perspectiva, que você gostaria de ter mudado antes? Você diz em relação à paternidade ou não? Pode No ser, geral. pode ser. No geral, paternidade? Onde você Eu quiser. acho que a paternidade ela mudou principalmente por conta do processo que a gente teve que passar, né, de fazer a fertilização. Então, todo o processo, da partir do momento que a gente recebeu o, que a gente não poderia ter filhos naturalmente, né, até passar pelo tratamento, tudo isso foi um processo bastante uma caminhada, né, que eu e a minha esposa a gente passou juntos. Então a gente acabou evoluindo bastante nesse processo, né? Então quando o Kael nasceu foi uma alegria muito grande e logicamente isso muda, né? A gente como pai, como ser mesmo, né? E a gente acaba olhando para algumas coisas diferentes, né? A gente percebe que a gente não tem o controle de tudo, né? A gente costuma querer fazer as coisas bastante planejadas, né? Realmente que as coisas aconteçam quando a gente quer, né? E a gente sabe que isso, pelo processo que a gente passou, isso não foi assim, né? Depois que o Caio nasceu, né? Os problemas que a gente teve ali com a amamentação, com diversas coisas que aconteceram ali quando ele era pequeno, né, nos primeiros meses, que a gente percebe que a gente não pode controlar tudo, a gente pode ler livros sobre sono, sobre amamentação, que as coisas, cada um é cada um e a gente tem que viver o dia a dia ali e evoluir junto com ele agora, principalmente, né? Total. Concordo 200% contigo. E eu lembro até de expressar isso para algumas pessoas que iam ter filho, né? Tava próximo ali de se tornar pai ou até mãe mesmo. E aí eu lembro de, principalmente para nós homens, que a gente se preocupa, na maioria, muito com a questão material, né? Pô, e agora? Como é que eu vou prover Sim, sim. fralda e tudo isso e tudo mais? Eu lembro que na minha época de gêmeos, eu falei, pô, é tudo dobrado. E a galera dava uma zoada. E, cara, esse tipo de preocupação, pelo menos pra mim, foi até o primeiro ultrassom ali, mano. Porque ali conecta super com isso que você tá falando, que é você não controla nada, velho. Primeiro que você não entende nada que tá aparecendo ali na tela. E você esquece toda a questão material, porque não importa a grana que você tenha, você só quer ouvir que tá tudo bem. Faz sentido? Sim, não, total. E ainda mais, acho que você também passou pelo processo, né? Então, o processo da fertilização, a gente não sabe se vai dar certo, né? O que vai acontecer, né? Você fica realmente bastante apreensivo, né? Então, no primeiro ultrassom que a gente viu que o processo deu certo, né? A gente ouviu o coraçãozinho ali, então já é um momento ali de alívio, né? Nesse primeiro ultrassom e é isso que a gente comentou, é o controle, né? Você não Sim. tem. Sim, total, total. E eu sei que tem uma história interessante, no mínimo, sobre a questão do nome, né? Por que Kael? Sim. Da onde vem? O Kael, ele veio de... A gente tinha diversos nomes ali, né? Mas, assim, nada parecia meio certo, assim, pro nome dele, né? E como você falou, né? Eu sou muito fã do universo nerd, geek, né? E eu, assim, tinha muita vontade de colocar um nome que tivesse alguma coisa a ver, né? Com o universo, né? E a minha esposa, a gente deu algumas opções, algumas ela não topou, né? Não ficaram legais.
e a gente viu o Kael. Eu não sei se a gente... pelo que eu me lembro, a gente viu em alguma lista de nomes, né? Porque os nomes que são, tipo, Gael, Rael, tão em alta, né? Aham. E uma das variações ali que apareceu era o Kael, né? Então, e aí eu comecei a pensar, né? Porque o nome do Superman, né? O Para nome quem não para conhece. quem não conhece, né? O nome do original dele, né? Não é Clark Kent, né? É Kal-El, né? Só que ele se escreve Kal, né? Apóstrofo El, né? Ah, a gente não quis colocar Kal-El, porque tem alguns, né? Já conheci, né? Até tem um menininho no Instagram lá que é É Kal-El, é mesmo? super famoso. Ele conheceu o Superman lá, o Legal, ator, né? Do último filme, legal. quando ele veio para o Brasil. A gente não, optou por não colocar Kal-El, mas colocar uma variação que fosse parecida, que é Kael, né? Que o som é bastante parecido, né? E a minha esposa topou, ela achou legal, né? E no fim acabou ficando Kael. Você já contou pra ele? Ah, Do... não, ainda não Como é contei. que você pensa em contar assim, tipo, quando ele cresceu um pouco mais? Ele tá lá, vai, chegou nos seus 9 anos de quase 10, igual o Joaquim Samuel tá lá em casa. Sim. O que, Ah, que você contaria pra ele? eu acho que em algum momento, quando ele começar a entender um pouco mais, ele vai perguntar, né? E acho que as crianças perguntam, né? Da Sim. onde vem meu nome, né? E aí, nesse momento, aí eu vou trazer para ele o contexto, né? É. É, se ele não for fã de quadrinhos ou algo do tipo, Você tanto acha que tem faz, alguma mas... chance dele não ser, morando lá contigo? Ah, eu acho difícil, mas é aquele negócio, né? A gente não, de novo, né? O Tem que controle, a gente controlar, não controla. Eu tenho um monte de quadrinhos, tenho videogame, tudo. E se ele não gostar dessas coisas, sei lá, ele quiser só pensar em jogar futebol, tá tudo tá certo tudo também. certo. Tá tudo certo. E, cara, o que que esse mundo geek, nerd, te ensinou? Diferente do que você encontra fora, por exemplo. O que ele me ensinou? Assim, eu acho que no geral, né, a gente até conversou sobre um pouco sobre isso nas mentorias. Uhum. Ser nerd no passado não era algo positivo, né? Então, por exemplo, eu comentei isso, né? Eu cheguei a sofrer muito bullying na escola por causa disso, né? A gente estava falando antes, por exemplo, de jogar Magic, né? Que é o jogo de cartas, né? Eu lembro, por exemplo, de estar com as cartas no chão da escola e a pessoa mais velha passar por cima, chutar, né? Então, no passado eu via que nem eu comentei também numa outra oportunidade, você acabava escondendo um pouco isso, né? Retraindo, né? Então, tipo, dentro de casa você consome, você lê e tal, mas às vezes você acaba não colocando para fora, né? Uhum. Mas hoje em dia eu vejo que é um negócio muito mais comum, né? Todo mundo tem que seja que você assista um filme, por exemplo, de um Vingadores ou um filme de DC, por exemplo, Batman, Superman, é algo muito mais difundido hoje. Acho que não tem uma questão pejorativa em você ser desse universo hoje. Mas, cara, eu acho que eu me espelhei muito, né? Apesar do meu filho ter o nome do Superman, o meu super-herói favorito é o Capitão América, né? Legal. E a minha esposa fala assim: ele é muito bonzinho, ele é muito certinho. E pra mim é uma meta, né? Eu acho que é, muitas histórias dele eu acabo me espelhando no que eu gostaria de ser mesmo, né? Uma figura mais boa, né? Considerado assim, que as pessoas enxergam e falam: putz, esse cara é um cara bom, né? Esse cara é um cara honesto, né? E eu acho que essa é a figura, por exemplo, do Capitão América. Boa, boa. Eu não participo, tal, consumi muito pouco até crescendo assim, mas eu vejo de fora, eu vejo uma comunidade muito forte, né? Sim, Assim, sim. uma união, alguns, eu vou usar uma palavra aqui, mas alguns rituais do tipo de se encontrar para Uhum. jogar Sim, junto, sim. tal, não me veio uma palavra diferente, mas não tem nada a ver com parte religiosa e tal, é muito mais é, essa questão de tribo mesmo, né? Rola essa Sim, sim. parada mesmo? Rola sim. Inclusive, a gente passa hoje por um momento, né, pré-pandemia, onde as coisas se tornaram muito digitais, né? Aham.
E a interação humana ela estava começando a, na verdade, já tinha deteriorado bastante, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, ir em lan house, né? E você marcar com seus amigos de se encontrar e de passar num corujão a noite inteira, apesar de você estar ali no ambiente onde você estava em um computador, você estava com seus amigos ali, né? Você estava interagindo, né? E aí, com o advento da internet em casa, das facilidades, essas coisas acabaram diminuindo bastante, tanto que o Lan House hoje quase não existe. E essa interação humana acabou ficando bastante para trás, né? E há alguns anos, né, eu acabei descobrindo o universo dos jogos de tabuleiro, que aí sim, aí no jogo de tabuleiro você não tem outra opção a não ser estar todos presentes ali no mesmo lugar, né? E hoje é um dos meus hobbies favoritos, né? Legal. Faz tempo que eu não consigo me encontrar com uma galera de sentar e jogar, mas antes do meu filho nascer, era algo que eu fazia com bastante frequência em eventos, né? Conhecer jogos novos, conhecer uma galera nova, né? E acho que isso é legal, essa interação que você tem com outras pessoas ali no presencial, né? Boa. E o que que você acha que existe nessa indústria, nesse universo, por exemplo, que, porra, valeria a pena quem tá de fora, tipo eu assim, conhecer? Falar, cara, tem umas paradas lá que você teoricamente vai viver com maior intensidade lá dentro. E, enfim, seja qual for, entendeu? Para mudar a visão de mundo. Porque a gente fala muito, a gente pode até entrar em algum momento, pô, eu vou viajar para ter uma perspectiva diferente. Mas, Sim. cara, eu não tenho dúvida que mergulhar ou participar de um evento, por exemplo, uma feira, já abre a tua mente de uma forma diferente. O que que você pensa sobre isso? Eu posso te dizer assim, por exemplo, quando eu me mudei para Goiás, né, que foi uma oportunidade de trabalho, eu me mudei, eu e minha esposa, a gente era recém-casado, a gente tinha 8 meses de casado, né, Tá e a bom. gente foi para lá sozinhos, né, assim, sem amigos, sem conhecer a cidade. E o jogo de tabuleiro, por exemplo, foi algo que a gente fez muito lá. Então, assim, imagina você chegar no final de semana e você, tipo assim, você não. Ah, você vai para um restaurante almoçar, mas você não tem amigos, assim, para você ir na casa. A gente até tinha alguns colegas lá que a gente ocasionalmente se encontrava. Mas, no geral, era eu e a minha esposa, né? Então, assim, a coisa que a gente fazia muito no final de semana, jogar. A gente sentava, eu e ela numa mesa, pegava alguns jogos que a gente tinha e jogava, né? Então, foi algo que a gente fez como um casal, que nos ajudou muito, né? A passar por esse momento ali um pouco mais solo, né? Eu e ela. Mas você me perguntou, né? Por exemplo, eu acho que com os seus filhos com 10, quase 10 anos já, Uhum. é algo que é interessante você talvez conhecer alguns jogos de tabuleiro, que é algo que você pode ali acessá-los de uma forma diferente, né? E também, com a idade deles, eu imagino que já levando muito para a parte digital ali do celular, né? Videogame, não sei se eles consomem, mas levar eles para sentar na mesa, né? E jogar realmente ali. E ter um tempo de diversão, se for ter um jogo mais divertido, assim, né? E passar um tempo diferente mesmo, né? Boa, boa. A gente vive um pouco isso, mas a gente vai até no máximo ali o banco imobiliário da vida, sabe? Sim, Que sim. aí um fica fritando para comprar todas as propriedades e tal, e o outro joga, sei lá, meia horinha e fala, ah, mano, cansei e vai jogar bola. Entendeu? Que são Sim. duas personalidades. Mas é muito louco que eles começam a entrar no universo, por exemplo, Star Wars. Então, uma Clarissa que você conhece, já assistiu os filmes e tal, e ele falou, meu, vamos combinar e tal. E a gente recentemente, começo de 25, a gente foi pra Disney, e aí eles assistiram Harry Potter, que já é Uhum. uma pegada um pouco diferente, talvez, e Sim. aí Star Wars agora estão seguindo lá, filme a filme. Esses dias o que a gente assistiu foi o do que o Yoda começa a treinar o Luke lá e Uhum. tal, né? Pra quem conhece. E, cara, eu fico super perdido, mas aí conforme você vai entrando no universo, posso falar, cara, que legal. E é um filme mega antigo. Sim, sim. E aí você fala, porra, já tinha algumas mensagens super valiosas para hoje, né? Total. E aí eles curtem e tal. E, cara, você trouxe um pouco a questão do Capitão América e acho que conecta também com alguns temas que a gente já conversou bastante lá na mentoria sobre liderança, né? Como que você enxerga, por exemplo, a liderança do Capitão América, assim? Americano, tal, ali, Sim. patriota. Ele, como eu disse, ele é um líder. Eu vejo ele como um líder
no âmbito assim geral, um líder que ele escuta muito, né? Tá. Só que isso trouxe alguns problemas com outros personagens no decorrer dos quadrinhos, né? O próprio Homem de Ferro, né? A gente teve um filme lá, do Guerra Civil, que é onde os dois, basicamente, eles entram em um pé de guerra ali por conta justamente da forma como o Capitão América enxergava as coisas e como o Homem de Ferro enxergava as coisas e até realmente num momento ali de embate entre os dois, né? Então, eu vejo nesse sentido que ele é um líder que ele tem isso nato dele, é uma questão de realmente liderar as pessoas e que as pessoas se sentem bem em segui-lo, né? Assim como o Superman também, né? Ele sempre foi a figura central, né? Da Liga da Justiça, por exemplo, né? Mas ele nem sempre agradou a todos, né? Como eu comentei. Boa, boa. Nada, nada similar do que acontece na vida real, Não, né? total, Não, nada. totalmente. E o que que você tira, mano, de valor, assim, quando você tá mergulhado nisso, assim, tipo, vem alguma coisa na tua mente que você tira e aplica na tua vida, assim, que você fala, cara, isso aqui, porra, me fez eu enxergar o mundo de forma diferente e agir de forma diferente, assim, vem algo na... Eu acho que, assim, no geral, são coisas que não me lembro, assim, de uma ocasião que eu tenha visto uma situação e falo, putz, faço isso na minha vida, né? Ou tiro uma lição. Mas eu acho que as coisas acabam ficando ali meio por baixo do pano, querendo ou não, isso acaba formando, né? Como Sim. eu consumo desde de adolescente ali, né? Desde criança, eu acho que isso acabou formando em alguma parte, né? Faz parte de mim hoje. Talvez coisas que eu não nem imagine, mas que vieram dessa bagagem, né? Boa, boa. Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. E quando você, por exemplo, olha pro Kael, assim, o que você gostaria mesmo que ele, por exemplo, seguisse teus passos nisso e por quê? Por que você acha que para ele é, entrar nesse universo vai ser melhor do que tá fora, do que gostar de futebol, por exemplo? Cara, eu acho que tanto faz. Eu não. É que nem eu comentei, a gente não tem o controle, então, assim. Eu vou mostrar o mundo para ele do que eu conheço, né? Eu acho que hoje é muito difícil, por exemplo, uma criança que não vai querer jogar videogame. Mas pode ser que ele realmente não. Conheço crianças que não se interessam mesmo por isso. Ah, eu também sou fanático por futebol, né? Se ele não for São Paulino, aí sim a gente vai ter um problema, né? Tem algum Mas tio, avô corintiano, assim, tal? Porque Corinthians é tenho, foda, hein? tenho a minha mãe é corintiana e Mano. tenho alguns tios meus que são palmeirenses, mas Palmeiras não. O Corinthians é o que mais entra na mente da molecada. eu até assim, logicamente, de novo, a gente não tem o controle, né? Mas eu até tive uma conversa com a minha esposa, porque ela fala, ele vai ser o que ele quiser, né? Ele vai torcer para quem ele quiser. Mas isso foi o meu chefe que me comentou sobre isso, né? E ele falou que ele também teve a mesma discussão com a esposa dele e ela entendeu, né? Que o momento, por exemplo, eu sou São Paulino, né? E gostaria muito que o Caio também fosse. Então, se ele gostar de futebol, no momento que a gente estiver assistindo um jogo de São Paulo, por exemplo, vai ser um momento meu e dele, né? Então, se as pessoas ao em volta tentarem fazer com que ele torça para outro time intencionalmente, elas podem tirar o momento que eu vou ter com o meu filho de curtir, de assistir o futebol, de ir no estádio, por exemplo, né? E ela falou, não, realmente, acho que faz sentido, né? Então, assim, lógico que eu não crio expectativas, né, para esse momento acontecer, mas se ele acontecer, eu vou gostar muito, né? E eu não gostaria que ele deixasse de acontecer por pessoas externas que influenciaram, né? Então, Total. E eu posso te dizer por experiência própria, né? Cara, e aí pode ser diferente outras histórias, né? Mas o que eu vivi, a presença diz tudo, mano.
Então, assim, se você criar essas memórias e criar esses momentos, dificilmente alguém externo vai Sim, sim. conseguir influenciar, entende? Então, eu Exato. lembro, por exemplo, de levar os meus pequenos a primeira vez no estádio. Porra, foi intencional. Intencional no sentido de, pô, é um momento, a gente quer ter uma memória, tal, de Sim, sim. assistir o jogo em casa, comprar a primeira camiseta ali, de usar junto. Ainda Uhum. mais menino, eles querem modelar muito o pai, né? Querem se vestir. Eu Sim. lembro uma época que o Samuel se vestia igualzinho a mim. Tipo, eu tirava a foto, eu quero uma camiseta preta igual a do papai e tal. Então isso leva, né? E eu lembro que uma vez a gente foi num estádio, a segunda vez que a gente foi ao estádio, foi Corinthians e Palmeiras, mas era um jogo feminino. E, Hum. cara, o Corinthians ganhou de 8-1, velho. Do 8-0 Nossa. do Palmeiras. Não foi nenhum, 8-0. Criança, eles deviam ter uns 6 anos. Então, assim, pô, o Corinthians ganhou do Palmeiras de 8, entendeu? Então, assim, é aquela, né? Aquela coisa que eles escutam fora, enfim. E a questão da presença, mano. A presença faz total diferença nisso. Pelo menos a experiência que eu vivi em casa. Uma boa pergunta que me vem aqui. Se ele decidisse torcer para outro time e falar, pá, quero ir no estádio e tal, você mudaria de time para ir com ele? Não, não, não. Mudar de time É. não, É. não é uma opção. Não é uma Foi opção. rápido a razão. Eu tenho. É logicamente que eu levaria, né? Foi rápida essa, hein? Muda de filho. Não muda de time. Time Não, não, porra. Aí não, né? não, time não. Foi a pergunta mais difícil que eu fiz até agora. Olha, não, É? essa foi bem fácil. Foi lá. Não mudaria, não. Não, não muda. Como é que você iria? Falou, ô, filho, aí não, né, mano? Você Não, levaria ali assim, no estádio do não, Palmeiras? levaria. Iria de verde, pelo menos? De branco, né? De branco? De branco, camisa branca, né? Não precisa de verde, não. Boa. Mas, assim, acho que é isso. A gente tem que participar. Isso é o que eu falei, não tem o controle do time que ele vai torcer. Então, se ele torcer para Da hora. Corinthians, para Palmeiras, não vou incentivar tanto que ele vá no estádio, né? Mas se ele quiser ir, eu vou levá-lo, com Pai, certeza. quero ir, tá bom. Como é que você vai? Tem 9 anos, falando, mano, você pede o Uber lá, mas eu não tenho nem celular, né? É tipo isso. Da hora. Cara, o que que a paternidade aí te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente? Você falou um pouco ali dos desafios e tal, mas quem você se tornou assim depois de ser pai? Mudou alguma coisa na tua vida? Ah, mudou, né? Além da Muda. rotina, mas tipo Sim, sim. dentro mesmo, tá ligado? Pra Sim. gente ir mais fundo assim. Cara, eu acho que o primeiro que muda muito, né? Foi a questão de como que a gente. Tem pessoas que não passam por isso logo no começo, mas eu participei do parto todo e, assim, a partir do momento que ele nasceu ali, né? Que foi um dos primeiros a pegar ali no braço, você já ama incondicionalmente, assim. E como eu falei, tem pessoas que já me relataram que não sentiram isso de primeiro momento, assim, né? Que foi uma caminhada. Mas para mim foi algo assim que a partir do momento que ele saiu ali, já foi um negócio, tipo assim, cara, eu amo ele ali já, né? Eu quero cuidar, eu eh, quero estar próximo, quero fazer tudo possível ali para ele crescer bem, tudo. Então acho que primeiro é esse amor que surge ali já no momento zero ali, né? E logicamente as outras coisas que vão construindo, né? É lógico que nos primeiros meses ele é muito mais com a mãe por conta da amamentação, né? Ele é mais apegado com a mãe. Mas hoje putz, é uma alegria chegar no quarto lá, a hora que ele acorda, né? Que ele tá todo meio carinhosinho ainda, que ele vem no seu colo, né? Que ele, putz, é algo extremamente prazeroso, né? De ter no dia a dia. Mas eu trabalho híbrido, né? E, putz, quando eu tenho que ir presencial, eu sinto bastante, assim, a falta desses momentos, pequenos momentos, né? O momento de você levantar para pegar uma água e passar ali onde ele tá e dar um beijo nele, né? Então, assim, é, mas no geral, eu acho que ele trouxe um senso maior de responsabilidade, assim, né? Eu até tive uma conversa na empresa alguns tempos atrás, que o meu presidente ele perguntou, né? Eu até comentei com você sobre isso, que ele me perguntou,
o que te motiva, né? A sair da cama, vir trabalhar, né? E, enfim, fazer as coisas que você tem que fazer no dia a dia. E aí eu falei, minha família, meu filho, né? Ele falou, é legal que você pense disso, mas tem que fazer isso por você também, né? Então, eu faço muito por eles, mas também eu sei que eu tenho que fazer por mim também, né? Sim. E esse é um desafio, principalmente, eu arrisco dizer para nós homens de olhar mais, né, para as emoções do. Eu estava inclusive refletindo essa semana, eu fui correr na segunda, e aí a reflexão final que eu fiquei do treino assim foi, cara, eu tô há muito tempo, né? Acho que desde que eu me entendo por gente ou adulto, vai, até adolescente já dá para pôr na conta, no modo fazer do que no modo estar, sabe? Pô, eu tenho que Sim. fazer um monte de coisa, eu tenho que ir lá gravar o podcast, pô, eu tenho que mandar mensagem pra lá, eu tenho que fazer não sei o que eu tenho, fazer. Eu falei, cara, e o podcast é um momento que eu estou fazendo menos e estando mais, porque eu não consigo fazer isso aqui que a gente está fazendo se eu não tiver aqui presente junto contigo. Entende o meu Uhum. ponto? Sim, sim. E aí eu falei, cara, qual o momento da minha vida que eu estou? Falou, pô, às vezes eu tô com as crianças e eu tô mais, a gente falou em algum momento lá, as linguagens do amor lá em um dos encontros. Eu falei, cara, eu entrego, tipo, atos de serviço pra caramba, que tem tudo a ver com fazer. Então eu levo no futebol, eu levo no violão, na guitarra, levo na bateria, vai, não sei o que, faz. Eu falei, cara, e várias vezes dessas que eu tô fazendo, às vezes eu não tô, mano. Então, tipo, eu tô fritando no fazer mais Uhum. do que no estar. Aí eu falei, porra, deixa eu dar uma pensada, né? E aí eu virei pra Clarice, fiz uma pergunta, acho que foi uns 2 dias. Eu falei, virei pra ela e falei assim, e aí pra você pensar, quais são as coisas, os momentos que você faz que mais te geram felicidade e parecem ordinárias, beleza? Eu não estou falando assim, porra, fui viajar para Itália, fui para o Japão. Não, não é Uhum. isso. Eu vou dar um exemplo. Eu estar durante um dia, por exemplo, almoçar e tomar um sol e mandar uma cochilada no sol, depois dar um. Porra, isso aí me deixa um mega feliz. Eu volto outra pessoa, Uhum. entende? Ou dei um outro exemplo lá, cara, comer um pão francês com azeite e sal. Porra, isso me deixa feliz pra caramba. E aí eu falei assim, perguntei pra ela, né? 3 coisas assim ordinárias, tal. Aí ela listou as dela. E aí eu falei, cara, por que a gente não faz isso? Tipo, todo dia, pelo Uhum. menos uma dessas coisas todo dia. Se é tão simples. Quais seriam as 3 pra ti? Cara, as três. Eu acho que a primeira seria, que nem eu comentei, é acordar e ouvir ali o Kael conversando no berço, né? Porque quando ele acorda, geralmente ele fica conversando ali sozinho, né? E você saber ali que a gente tá em família ali, então esse seria um dos momentos, acho que eu Aproveita que mais passa gosto. rápido. É, exato. É. Tem que Logo, logo você vai aproveitar ter que mesmo. indexar outra aí. Tem que indexar outra. O segundo momento, ahn, eu acho que eu e a minha esposa, a gente gosta muito, assim, de sentar e conversar, né? A gente sempre fez muito isso. Antes do Kael, a gente fazia mais, assim, tipo, ir num restaurante toda sexta-feira e sentar ali no ambiente e bater papo, sabe? Quanto Assim, tempo de conversar. casado? A gente vai fazer 10 anos esse ano, Ó, mas acho que juntos, no total, já tá indo para 16, né? da hora. Então, a gente gosta muito desses momentos, né? Hoje a gente acaba não saindo mais, né? Porque o Kael dorme cedo, tudo, mas a gente tenta manter ali uma rotininha de toda sexta-feira fazer alguma coisa, né? Então esses momentos são momentos assim que eu até espero na minha semana, né? Para você realmente apagar a semana, né? E dar uma espairecida e conversar mesmo, né? Sobre a semana, né? Sobre, putz, às vezes a gente conversa sobre. E agora? Tipo assim, com o Kael, como que vai ser daqui pra frente? Ele fez 1 ano e meio, o que vai acontecer daqui pra frente, né? E realmente é, pensando coisas no futuro ali, né? Sobre coisas totalmente aleatórias, né? E essas são conversas que eu gosto bastante. E a terceira,
é algo que, de novo, assim, coisas por que a gente não faz, né? Cara, eu tô vendo os livros atrás, cara, eu adoro, tipo, terminar um livro, assim, a sensação quando você termina um livro, né? E a leitura é algo que acabou ficando bastante para trás na minha vida recente. E não tenho lido tanto quanto eu gostaria, mas assim, seja terminar um quadrinho, terminar um livro, é sempre prazeroso, assim, né? Você Total. encerrar uma história, né? Então é algo que Interessante. eu preciso resgatar, né? Boa. Tem pegando um gancho nisso que você falou da leitura, tem uma pergunta que normalmente eu faço aqui, que é sobre um nome de um ou mais livros, mais um pelo menos, que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente. Vem algum na mente? Pode ser quadrinho também na tua área aí. Sim. Cara, o livro, assim, tem um livro que eu gosto muito, é meu livro de cabeceira. Eu leio, tento ler pelo menos uma vez por ano, que é o Hábitos Atômicos do James Clear, né? Boa. Esse livro eu acho ele fantástico. Ele me trouxe, eu não sei se ele tá aí, Esse eu não tenho. Não tem? Esse eu não tenho. Entendi. mas Não eu tenho, porque gosto, tem em casa, né? Boa. eu Isso é gosto clássico. demais desse livro. Ele me sobre hábitos no geral, ele traz uma visão assim muito simples de entender, né? Concordo. Sobre empilhamento de hábitos, né? Como que você faz o encadeamento de um no outro já. Então, esse no momento que eu li mudou bastante a minha forma de ver, assim, como eu fazia as coisas no dia a dia, o que, que era automático, o que, que não era, né? Então, é um livro que eu gosto bastante. Boa. Concordo. Acho que é o mais palatável, assim, o mais fácil de entender sobre hábito. Uhum, É mesmo o meu preferido sendo o Poder do Hábito, mas eu acho sim. que porque tem muito a ver com a minha história ali, foi o primeiro desse tema, mas eu concordo contigo que se eu fosse indicar para alguém de todos que eu já li pelo menos uns 10 sobre hábitos, eu iria nesse, com certeza. Sim, esse é muito bom. Ele é bem universal, né? Uhum. É bem bom, bem bom. Mano, e a gente fala muito sobre hábito, mas a gente fala muito sobre negócio, sobre carreira lá nos encontros da mentoria também. Sim. Uma pergunta para ti, olhando para essa área de negócio, carreira, você mudou de opinião nos últimos 6 meses? Nos últimos 6 meses, quando a gente começou a mentoria, né, eu acho que eu comecei a olhar um pouco mais para a liderança mesmo, né? Legal. Como que eu posso trazer mais para o meu time, né, com as ferramentas que eu já tenho hoje, né? E assim, eu não estou nem falando de trazer novos softwares, novas funcionalidades, não, não. É realmente com eu sendo líder, o que, que eu posso fazer por eles, né? E o que, que eu posso agregar na empresa com o que realmente, como eu disse, com o que eu já tenho, né? Então a gente comentou muito sobre as reuniões one-to-one, né? Sobre as reuniões de time, de trazer eles mais próximos, né? Então realmente são coisas que eu não fazia antes, que eu acho que são interessantes e que eu passei a fazer e que tem dado resultados bacanas, assim, né? Essa troca entre as pessoas do time, ela é importante, né? Top. Boa. E é muito louco que você tem. A gente falou um pouco disso aqui, e agora pensando, acho que a gente nunca nem aprofundou. A gente foi mais para uma linha de empreendedorismo e tal, Uhum. nesse universo mais geek e tal. Mas tem alguns rituais, essa questão da comunidade forte lá, que, meu, daria para fazer um super paralelo com o corporativo, não daria, não? Ah, sim, sim, dá para fazer sim. De A ser gente já mais tem. autêntico, de tipo, porra, de fazer o que gosta Uhum. mesmo, né? Sim, é como eu comentei, a gente acaba muitas vezes, até você me perguntou em algum momento, é, por que que eu não falo tanto, né? Porque ainda assim, como eu comentei, a gente ainda tem ainda existem pessoas que olham de forma pejorativa, então a gente acaba não colocando isso é, num ambiente corporativo, muitas vezes, né? Porque a gente não sabe como que as pessoas vão lidar, né? Como as pessoas vão ver isso. Mas existe um paralelo, a gente até estava brincando recente de observar empresas, né? Tava eu e um rapaz que trabalha comigo, sobre como a gente consegue colocar as empresas no geral, né? E olhando assim, dentro de filmes, né? Quem que seria o personagem tal? Quem que seria o personagem tal, né?
E, assim, tem coisas que casam perfeitamente, assim, né? Imagina, tem padrão em tudo, né? Tem padrão em Você tudo. começa a observar, tem padrão em tudo. Não tenho dúvida alguma disso. E pegando um gancho nisso que você falou da exposição, cara, eu super entendo e me identifico. Eu lembro quando eu comecei esse projeto de conteúdo, principalmente o podcast, ou até ali no Instagram mesmo, cara, como que eu fritava, mano, com essa parada do, pô, o que que vão pensar, né? Eu abria perfil, fechava perfil, abria perfil, fechava perfil, abria perfil, fechava perfil. E aí é muito louco que o quanto de crença a gente cria também de, pô, o que que as outras pessoas estão pensando? Mano, cada vez mais a questão do tempo tá escasso, a agenda. A gente mal consegue organizar ou fazer uma otimização da gente para responder as pessoas que a gente quer. Imagina pensar é, na vida ou no que as outras pessoas estão fazendo. E é muito louco que depois que eu comecei a fazer com um volume maior e, mano, expus mais mesmo, comecei a fazer, cara, o feedback veio muito mais positivo. Até hoje eu não recebi nenhum feedback negativo. É só assim, porra, às vezes você tá saindo de uma sala tal e alguém fala assim, pô, ouvi teu podcast lá sobre tal assunto com tal pessoa lá, pô, o Elan, eu me identifico com ele, gosto do mundo geek também e tal, não sei o quê. Até adicionei ele lá no LinkedIn. Aí você fala, porra, que legal, nem imaginava que essa pessoa ia. Entende? Aí, às vezes, aquela pessoa que você acha, mano, essa pessoa vai me julgar se ela ficar sabendo. Olha o quanto que a gente está preocupado com o julgamento, mas a gente já está julgando antes que as Sim, pessoas vão julgar a gente. exato. Faz sentido? Faz total. E é muito louco que quando a gente passa a ser mais a gente, mano, é difícil isso não transbordar, entendeu? Porque aí você vai para tua zona mais de talento mesmo. Uhum. E isso, às vezes, quando a gente muda essa perspectiva, acaba trazendo mais coisa boa, porque aí você vai começar a perceber uma galera que também curtia e começa a se inspirar em você. Falar, meu, tô pensando em escrever um livro porque eu li teu livro lá e tal, do Tarja Preta São Silvestre, pô, me deu uma vontade. Ó, tem um rascunho aqui, o que você acha? Aqui, pelo menos uns 3, 4 já passaram aqui falando que ia escrever livro, né, Fê? Uhum. É. E não vai mudar com essa questão do universo geek e tudo mais, né? Muito louco, muito louco. Interessante, muito interessante. E em alguns encontros, às vezes eu trago a minha visão para os próximos 40 anos, né? Quando eu falo de vida e para mim o trabalho ali faz parte, eu quero morrer trabalhando, mas muito mais alinhado com o que eu acredito mesmo. Qual que é a tua visão quando você olha para os teus próximos 40, assim? O que você gostaria de... É assim, eu e o meu chefe, a gente conversa bastante sobre isso, né? A gente tem uma proximidade, né? A gente tem uma amizade grande. Legal. E a gente conversa muito sobre isso, de como e a nossa visão é muito parecida, né? Hoje a gente está num ambiente corporativo, né? De entrega, de gestão de tempo, né? Toda essa questão. Mas acho que em algum momento, não muito longe, né? Começar a dar uma diminuída e começar realmente a seguir por um caminho de uma vida mais tranquila, mais calma, realmente até talvez pensar tipo, em mudar mais para o interior, né? Hoje eu já moro no interior, né? Mas ir mais para o interior, assim, uma vida assim diferente do Mais que a gente rural ou não? mais rural, mais assim natureza, né? Uma questão assim realmente viver mais, como você falou no começo, o momento do que realmente viver essa correria toda, né? E eu comento o Kael, não sei se eu vou ter mais filhos, mas o Kael vai sair de casa, vai ficar eu e minha esposa, né? E ele já vai ter a vida dele e a gente vai seguir a nossa, né? Então, viver assim mais num ambiente diferente. Assim, é assim que eu me vejo no futuro, né? Sei lá, numa casinha, num sítio, vivendo da, da, da natureza ali realmente, né? Assim que eu me vejo, assim, daqui 40 anos. Boa, boa. E se você pudesse escolher algum trabalho, assim, algum ofício, o que você
que você viria nesse lugar? Ou você ia falar, mano, não ia trabalhar, ia só cuidar dos bichos e tal. E Cara, tá tudo eu bem. preferiria só É. viver da renda que eu já construí, Boa. né? Assim, assim, mesmo porque a minha esposa deve estar dando risada lá, porque assim, eu sou péssimo com qualquer coisa manual, né? Entendi. Se eu depender de pregar um prego na parede, putz, se o meu trabalho fosse esse, eu tava desempregado Te há muito entendo, tempo te já. entendo, te entendo, te entendo, te entendo. Boa. Você já pensou alguma coisa nesse universo geek aí, que a gente explorou um pouco também? Cara, sempre tive vontade a gente já conversou também, né? Sempre tive vontade de ter uma loja ou algo do tipo, né? Onde as pessoas. E aí não é nem pelo valor, né? Assim, tipo, gerar valor, né? E tipo, ter um capital legal de giro. Não, é realmente ter um espaço para as pessoas se encontrarem, né? Um ambiente legal. ah, que seja mais para o interior, né? Que tem realmente uma falta desses ambientes, o público é menor também, né? Mas que tem uma falta desses ambientes e realmente um lugar para as pessoas, como eu falei, se encontrarem, poderem ali jogar ou mesmo interagir, né? Tá muito em alta agora as crianças, né? Com as cartinhas Pokémon, agora as figurinhas da Verdade, Copa, né? verdade. Isso Então, entra, a figurinha da Copa entra nesse universo ou nada a ver? ele acaba entrando porque os ambientes onde, por exemplo, como eu comentei, a cartinha Pokémon, os jogos do Pokémon lá de cartas, Uhum. as crianças, né, mais novas principalmente, elas elas acabam navegando, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, na última Copa, veio muito forte essa questão das figurinhas. Sim. E aí, quando acabou as figurinhas, eu senti que as crianças elas acabaram ficando meio que órfãos, assim, Uhum. de colecionar alguma coisa. Sim. E aí elas acabaram migrando pra carta de Pokémon, Boa. né? Então, por exemplo, a loja que eu frequento lá em Jundiaí, cara, de sábado foi um mar de crianças que começou a aparecer que assim que não queriam jogar o jogo, só queriam colecionar a carta. E eu acho que eu vejo um aumento muito grande depois da figurinha da Copa, da última Copa, né? Então eu vejo que eles migraram de um para outro e agora voltaram para a Copa e depois que o álbum da Copa for completado, né, e não tiver mais esse nicho, vão voltar para algum outro colecionismo, né, seja Pokémon, ou vão descobrir alguma outra coisa. Então, acaba fazendo parte, né, do mesmo universo ali. E eu me identifico nisso até de meio que trazer isso para as crianças mesmo. E eu concordo contigo que, pô, hoje, a última Copa não, mas nessa eles estão com quase 10. Então a interação é outra. Cara, semana passada a gente foi num shopping para trocar figurinha. Meu Deus do céu, mano. Eu não levo jeito para essa parada, não. Eu falei, mano, que louco. É louco. A Clarice estava com mais paciência lá com eles, comigo, do que eu mesmo. Mas, cara, e é muito louco que, mano, tinha muito mais adulto na febre do que as próprias crianças, tá ligado? Sim. Tipo, mano, tinha mais adulto mesmo. Acho que os adultos acabam incentivando, pega o filho e leva, né? Tipo assim, vamos montar o Vira álbum, né? desculpa, Não, né? pai, não quero montar o álbum, não. Vamos montar o álbum sim. Eu tava mais desencanado, assim. No caso dos meus, a mãe deles curte mais essa parada, assim. E, porra, cria uma experiência, acho que até melhor do que eu, com certeza. E até voltando do shopping, eu falei assim, mano, deixa a mãe continuando fazendo um belo trabalho lá, eu tô mais não. Entendeu? Tipo, deixa eu levando na banca, mas eles Sim. completaram agora no último fim de semana, então estão mais de boa. E eu vi uma iniciativa também, que inclusive a gente está separando para levar umas figurinhas, uma pegada social também, de juntar alguns projetos, porra, uns garotos lá juntando figurinha para levar para quem não tem. Porque, Não, cara, realmente, gera um volume muito grande de figurinha repetida, sim, dependendo da sim. condição social, lógico. Mas, cara, e depois você não faz nada com isso, mano. E tem um monte de gente Sim, nesse não, mundo. e faz todo sentido, porque quando você tem um volume de figurinhas, por exemplo, para troca, cara, daqui a algumas semanas, quiçá meses, isso não vai mais ter valor, isso vai ficar jogado em algum canto, né? E infelizmente, né, esse último álbum da Copa, a gente tem visto que o valor dele está elevado, né? Sim, R$ 7 um pacote de sim, figurinhas, né? sim. Fora o valor do álbum, né? Então, assim, para você fechar o álbum todo, ele é uma coisa que tem um valor ali alto, né? Sim. Então faz todo sentido você
fazer esse tipo de ação para levar para quem realmente não, pra quem precisa. Né? Total, lá a gente foi negociando, né? São duas casas, então um alvo pros dois, pras duas casas, tá ligado? Então fomos dando uma quebrada lá e aí foi se ajudando, né? Mas do lado da mãe lá tem uma galera que, inclusive ela que trabalha em escola, então, tipo, a molecada é um ambiente que troca muito mais, né? Uhum. Então aumentou lá os pontos de troca e tudo mais. Cara, se eu fosse entrar nesse universo, assim, pra conhecer mais, por onde você me indicaria, assim, nesse universo geek, assim, e tal? Eu acho que é uma coisa que você já está fazendo, né? Que é conhecer os filmes mais clássicos, né? Tipo, Star Então, Wars, eu que sou muito fã, Senhor dos Anéis, né? Talvez algo mais na pegada da Marvel, DC, né? Então, os filmes dos Vingadores, né? Tem alguns quadrinhos que são bastante clássicos também, né? Que eu te indicaria tipo uma lista, talvez assim, putz, não conheço de quadrinhos, mas gostaria de ler um. Tem um ou alguns ali que são importantes, né? Que são legais de ler, que não dependem de você conhecer muita coisa antes, mas é fato que os filmes hoje são o caminho, acho que mais fácil de entrada, porque quando você pega os quadrinhos, que nem eu comentei, putz, muita coisa é um ligado com o outro, putz, aconteceu alguma coisa em outro quadrinho que tá respingando nesse, aí você fica meio perdido. Não, mas os filmes, eu comecei a fazer isso com a minha esposa, eu assisti todos no cinema, né, principalmente o da Marvel, né, dos 10 anos de Marvel, e a gente começou a reassistir todos do primeiro em ordem cronológica, né? Porque os filmes eles não seguem ordem cronológica, né? Então a gente foi colocando na ordem cronológica e começamos a assistir lá do primeiro Capitão América, né? E é uma experiência legal você pegar e vir acompanhando toda uma história que foi contada durante 10 anos e acho que ali dá uma boa bagagem ali. Né? e eu curti demais em um dos encontros da mentoria, quando você falou que você ainda vai ao cinema com o teu pai, né? Pra Sim, assistir sim, esse filme. Pô, que sim. legal, velho. Meu pai ele não é tão fã desse universo mais nerd, mas meu pai ele gosta. Por exemplo, a gente foi assistir Top Gun, a gente foi Legal. assistir agora o Gladiador 2, né? Então esses filmes assim mais épicos assim, né? Provavelmente a gente vai assistir a Odisseia agora, né? Do Nolan. E são filmes que meu pai gosta bastante e eu sempre tive tenho muito essa lembrança da gente ir na locadora, alugando filme para ver qual que é o filme que a gente ia assistir na sexta-feira à noite ali, né? E a gente assistia bastante filme, assim. Como eu falei, não muito mais. Por exemplo, não lembro de assistir Star Wars com meu pai, por exemplo. Eu não lembro se eu assisti. Pode ser que eu tenha assistido. Mas a gente assistiu uma infinidade de filmes ali juntos, né? Eu comprei, lembrei até de ti essa semana, eu comprei que foi uma indicação de um amigo, inclusive o Dr. Clóvis, que veio aqui, médico japonês, ele me indicou aquela trilogia de livros do samurai mais famoso do Japão. Já ouviu falar? Isso eu não Já conheço. ouviu falar? Já leu? Boa. Tô falando com a plateia aqui, tô conversando com a plateia. É... Cara, eu separei aí pra ver se eu começo a ler agora em julho. E aí eu lembrei de ti porque você falou que foi uma experiência bem marcante pra ti também quando você foi a trabalho visitar o Japão. Você trabalha numa empresa Sim, japonesa lá. sim. O que você viu de diferente lá no Japão que fala, mano, é totalmente diferente daqui, assim? Qual que é Tem muita coisa, né? o que mais te chocou, assim, Mas como povo, tá ligado? eu acho que assim, tem bastante pontos positivos e negativos, né? Mas o ponto acho que mais me chamou a atenção é a segurança, cara. É o sentimento de segurança. Que Tá. aqui no Brasil, né, no geral, né, mesmo eu que moro no interior, cara, você vai sair tipo na rua à noite, você fica preocupado, né? Você acaba ficando mais atento com as coisas que estão acontecendo à sua volta. E lá você demora alguns dias ali para você perceber que não existe perigo, né? Mas na Você não Europa você vai. vê essa parada também, vai? Sim, mas ainda tem a questão, por exemplo, alguns países muito pickpocket, né? Que você tem que ficar esperto com a sua bolsa, né? E assim, cara, no Japão é um negócio que eu, pelo menos, senti isso, né? Que você pode andar despreocupado, né? A gente tem muitos casos de pessoas, por exemplo, que foram para o Japão, né? E esqueceram, tipo, a carteira no metrô, ou esqueceram o celular no metrô, né? Pessoas que trabalham comigo.
E assim, cara, ligou na estação de trem, seu celular está na estação tal, quer que eu te envio? Você pode retirar, né? As coisas foram deixadas na mesma situação, no mesmo estado, né? Carteira com o mesmo montante de dinheiro que tinha, deixado lá em poder da empresa, né? De transportes. E é algo assim que eu acho bem diferente, né? E é o que eu falei, né? Essa o que me chamou a atenção também, eu não sou de São Paulo, né? Então eu não estou acostumado muito a usar o transporte tipo de metrô, né? E lá, por exemplo, em Tóquio se usa metrô para tudo, né? Então as pessoas realmente elas vão trabalhar, tipo, engravatadas, né? Tipo, eu fiquei ali hospedado num ambiente que era, vamos assim dizer, tipo uma Faria Lima, assim, né? De Tóquio. Então, assim, as pessoas não usavam carro, não usavam, era só transporte público, né? Era só realmente viajando ali muitas cidades que são meio satélite de Tóquio e as pessoas vão trabalhar normalmente ali só usando o transporte público. E você falou que tem pontos positivos e negativos. O que você viu lá que. Porque assim, eu tô te falando, eu nunca visitei o Japão, tenho Aham. vontade, mas eu olho e falo, mano, negativo. Que, tipo. Eu acho Eu tenho que dificuldade, sabe? eu acho que eles têm uma questão assim de ser um pouco mais solitários assim, né? Então, por exemplo, eu nunca, assim, tirando nos restaurantes japoneses aqui do Brasil, né, principalmente de São Paulo, você chegar num restaurante e ele ser tipo um cubículo, né? Você senta sozinho num ambiente ali onde você tem uma parede na sua frente e duas divisórias ali do seu lado. Então você realmente senta sozinho para jantar, né? Então isso é algo que por mais que alguém goste aqui de jantar sozinho, nos restaurantes nossos, normalmente isso não tem. Você senta numa mesa ali, você está vendo todo mundo, você está vendo o movimento, né? E ali não, você senta sozinho num ambiente, né? Pode As crer. pessoas não conversam no metrô, né? É meio que uma lei assim, onde eu lembro que na época que eu fui com o meu chefe e a gente ficava conversando um monte no metrô ali, vendo as coisas, falando sobre as coisas, e as pessoas não se incomodavam, né? Você via que gerava ali um incômodo do tipo assim, não, o metrô é para você ficar em silêncio, né? Você com você mesmo, né? Então as pessoas ali no seu celular, as pessoas ali nos livrinhos ali, mas eu senti isso assim, é Interessante. um pouco mais solitário assim, né? Interessante. E aqui você vai jantar sozinho, primeiro que é um evento, né? É. Você fala assim, nossa, fui sozinho, tô Aí as investindo em pessoas, mim, as né? pessoas vão te olhar estranho ainda, né? Tipo, nossa, aquele Não, você vai cara fazer ali. amizade com a pessoa do lado. É, Você vai exato. conversar, né? Falou, ô, Exato. você viu o gol ali? Puta, que golaço, hein? Exato. Você vai procurar. A grande 90% de chance de você sair, pelo menos com um bom dia, mano. Exato. Sair com algum comentário assim. Pode crer, pode crer. Cara, a gente tá chegando no final aqui. E nos encontros lá da mentoria a gente conversa, a gente fala muito também sobre essa questão de comunicação, tal. A gente está Uhum. vivendo uma experiência dessa, assim, né? E tudo tem muito a ver também com autoconhecimento. E a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, um pedido é o que você poderia dizer para quem está no momento de se questionar e tal, e por que faz sentido investir mais em autoconhecimento, seja através de uma mentoria, seja através de, sei lá, uma viagem, um livro? Na tua opinião, por que faz sentido investir em nós mesmos? Porque a gente vê muito a Uhum. questão do investimento material, mas quando você investe em você, que é uma parada às vezes meio intangível, por que na tua opinião vale a pena? Eu acho que é porque você descobre, que é o que eu comentei em algum momento do podcast, você descobre que com as ferramentas que você tem, né, que nem eu falei, você não precisa comprar nada, você não precisa fazer nada de diferente de adquirir novas coisas do que o que você já tem mesmo, com as ferramentas que você já tem, né? Seja, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada com a sua agenda e ter alguém para ajudar, uma mentoria que ajuda ela com o gerenciamento de tempo. Uhum. Putz, a vida dessa pessoa ela vai mudar completamente, né? Ela vai começar a ter tempo para fazer outras coisas, ela vai começar a descobrir que as coisas talvez sejam mais fáceis do que ela imagina. Então,
É realmente, como você falou, é se descobrir e abrir novas portas para as coisas que vão acontecer depois, né? Que você vai conseguir trazer com essas novidades, né? Boa, boa. Muito bom, mano. Tem mais alguma coisa aí que tá no teu coração que você gostaria de falar aí pra gente encerrar? Não, eu O acredito que... LinkedIn, alguma coisa para se alguém quiser conectar contigo aí, se fizer sentido. o meu LinkedIn é Elder Ela de Souza, né? Elder com H. E redes sociais eu uso muito pouco, então assim, nem como deixar Instagram, nada, porque eu quase não acesso, né? Mas o LinkedIn hoje é o que eu mais Pra utilizo. gerar um networking lá, né? Exato. Boa. Muito bom. Curtiu? Curti bastante estar aqui. Boa, boa. Passou rápido? Passou, cara, eu nem vi, já foi uma horinha aí A já. plateia tá ansiosa ali, ó. Ah, Então, boa, boa. Muito bom, mano. Valeu por estar aqui. Foi um eu que prazerzaço. agradeço. Passou rápido mesmo. E depois quero conhecer mais esse universo. E quando tiver alguma feira aí, me convida aí, eu levo o jogo Samu. Pode deixar. Eles vão gostar bastante. Essas feiras de jogo de tabuleiro é bem legal. Pra gente bem fazer legal. uma bagunça. Show. E para você que acompanhou aqui, eu não tenho dúvida que alguma parte, alguma mensagem aqui dessa conversa pode ter gerado algum insight. E se vem um nome de alguém agora na tua mente, envia esse episódio para essa pessoa, porque também pode fazer diferença na vida dela. E se você em algum momento aqui ficou interessado também sobre o tal mentoria que a gente está conversando, eu vou deixar um link aqui na descrição e aí lá tem um formulário que você vai ter mais informações e tal. Quem sabe a gente pode trabalhar junto também no futuro muito próximo. Inclusive, aqui do meu lado está um dos meus filhos, Joaquim Samuel, e o livro do Tarja Preta São Silvestre. Lembrando que um percentual dos royalties de venda do livro, de receita, de grana do livro, vai para instituições aí que apoiam esses projetos, essas ações de saúde mental e tudo mais. Então, se fez sentido para ti também alguma conversa que a gente tem aqui, se vem um nome para presentear com algum livro e tal, tá aqui também na descrição do episódio o link da Amazon que você consegue encontrar e a gente manda para todo o Brasil, tá bom? Valeu, abraço, tchau!